Eu estudava em um internato nos subúrbios. Entrei lá na 8ª série e acabei ficando quase todo o ensino médio. Meu colega de quarto era um garoto chamado Weston. No começo, não éramos próximos. Apenas 2 desconhecidos colocados juntos, como todo mundo. Mas com o tempo, fomos nos acostumando um ao outro. O quarto era simples. 2 camas, 2 mesas e um armário minúsculo para dividir. Depois de algumas semanas, comecei a notar umas coisas estranhas sobre o Weston. A primeira foi a lista. Do nada, ele apareceu com um papel dobrado e me entregou como se fosse algum tipo de procedimento. Normal entre colegas de quarto. Não era. Era uma lista de itens que eu não podia levar para o quarto. E os itens simplesmente não faziam sentido. Não lembro tudo o que estava escrito, mas lembro disso. Eu não podia levar sapos para o quarto. Sapos, como? Se eu tivesse a intenção de fazer isso, ou sequer soubesse onde encontrar um. Ainda mais estranho que os sapos era o último item da lista. Sal. O quê? Por quê? Quem leva sal para um quarto? Eu nem conseguia imaginar por que ele sentiu necessidade de me dizer aquilo. Além disso, o regulamento do internato proibia levar comida para os dormitórios, o que deixava tudo ainda mais estranho. E, sinceramente, que tipo de problema o sal poderia causar? Eu nunca tinha ouvido falar de alergia a sal. Nada fazia sentido. E a forma séria como ele falava daquilo deixava tudo mais esquisito. Você pode achar que era algum tipo de brincadeira dele, mas estou dizendo, aquele garoto não sabia o que era humor. Ele também tinha o hábito de murmurar sozinho, não de vez em quando, todas as noites. Sussurrava como se estivesse conversando com alguém, principalmente quando as luzes estavam apagadas. Às vezes eu acordava com isso. Era assustador no começo, mas com o tempo acabei me acostumando. Ele também tinha um caderno. Nada demais. Até eu descobrir o que havia dentro dele. Ele não deixava ninguém chegar perto, o que fazia parecer que continha algo constrangedor. Eu estava errado. Eu sabia que ele guardava o caderno debaixo do colchão. Minha curiosidade cresceu tanto que um dia, quando ele saiu, eu procurei ali até achar. A maior parte das páginas estava em branco, mas algumas tinham coisas escritas. Em questão de segundos, percebi o que eu estava olhando. Uma lista de nomes. Uma lista enorme. E vários nomes estavam riscados. Olhei e reconheci vários. Eram alunos da escola. Meu coração disparou. Varri a lista procurando meu nome e encontrei. Não estava riscado, o que achei que era um bom sinal. Mas eu não fazia ideia do que aquilo significava. Não havia mais nada escrito. Apenas os nomes. Se não fosse pela forma como Weston protegia aquele caderno com a própria vida, talvez eu tivesse achado que era só uma lista de pessoas de quem ele não gostava. Mas havia algo muito errado. Ver meu nome ali, daquele jeito, me deu um mal-estar indescritível. Como se Weston fosse algo além de apenas um garoto socialmente estranho. Passei semanas paranoico. Eu jurava que ele sabia que eu tinha mexido no caderno. Era como se ele me observasse diferente. Como se esperasse o momento certo de fazer alguma coisa. Comecei a evitar o quarto. Passava mais tempo nos dormitórios dos meus amigos do que no meu próprio. Então, uma noite, aconteceu algo que justificou toda a minha paranoia. Acordei de repente no meio da madrugada. Estava tudo completamente escuro. No começo, achei que tinha acordado por causa do murmúrio dele, mas conforme meus olhos foram se acostumando à escuridão, percebi que não era isso. Weston não estava murmurando. Ele estava em pé ao lado da minha cama, literalmente parado, completamente imóvel, me olhando no escuro e sorrindo, as mãos erguidas, como se tivesse congelado no meio de um movimento. Eu gritei, não consegui evitar. Sentei na cama num pulo. Mas ele não se mexeu, não reagiu ao meu grito. Continuou sorrindo do mesmo jeito. Quando consegui perguntar o que ele estava fazendo, ele disse apenas que eu estava falando dormindo. Não explicou nada. Disse isso como se fosse totalmente normal. Ficar de pé olhando alguém dormir às 2 da manhã. Voltou para a cama sem acrescentar outra palavra. Eu não dormi mais aquela noite. No dia seguinte, tentei falar com ele. Perguntei sobre aquilo. Mas ele disse que não sabia do que eu estava falando, com uma expressão meio confusa, não irritada, como se achasse que eu estivesse inventando uma história boba. Eu não sabia o que era pior, se ele estava mentindo
ou se ele realmente não lembrava. Depois daquela noite, meu medo só aumentou. Não era só do Weston, era do quarto. Como se a presença dele tivesse infectado o espaço. Mesmo quando ele não estava lá, eu me sentia observado. As coisas pioraram. Cerca de uma semana depois, voltei ao quarto e encontrei uma cobra pequena, uma cobra de jardim, na minha cama. Uma cobra viva. Gritei na hora. Olhei para Weston. Ele estava sentado à mesa, olhando para mim com uma expressão vazia. Ele pediu desculpas, dizendo que era só uma brincadeira. Mas aquilo não era brincadeira. Perguntei onde ele tinha arranjado uma cobra e ele respondeu algo que eu nunca esqueci. Como assim? Elas estão por toda parte. Eu nunca tinha visto uma cobra no campus. Mas o que realmente me assustou foi quando ele abriu um pote na mesa e a cobra entrou sozinha, como se conhecesse o caminho. Era impossível aquilo ser normal. Eu não contei para ninguém. Eu tinha 13 anos. Estava apavorado demais com a ideia de que o Weston ficasse com raiva. O pior aconteceu alguns dias depois. Começou com um sonho. Ou eu achava que era. Eu estava em paralisia do sono. Não conseguia mexer um músculo. No teto havia uma espécie de massa escura, girando, pulsando como se respirasse. Como um borrão vivo, mudando de forma. E enquanto eu assistia, aquilo foi descendo em direção à minha cama. Uma garra, ou algo parecido com uma, saiu da massa e arranhou a madeira da minha cama bem perto de mim. Ela começou a me alcançar, mas de repente recuou, como se tivesse sido queimada. Então ficou furiosa. A coisa começou a voar pelo quarto, derrubando tudo, mexendo nas mesas, revirando o armário. E num movimento rápido, arremessou-se contra a janela e a atravessou, sumindo na escuridão lá fora. Eu acordei com o som do vidro quebrando. Só que o vidro estava realmente quebrado. Vi pedaços de vidro caindo no chão. O quarto estava exatamente como no sonho. Arranhões na minha cama, coisas caídas no chão, tudo igual. Eu agora estava acordado. Sabia que estava acordado, mas ainda não conseguia me mexer. Quando finalmente recuperei o movimento, minha primeira reação foi procurar Weston. Corri até a cama dele. Ele estava dormindo, ressonando, como se nada tivesse acontecido. Eu balancei ele desesperado, certo de que ele estava fingindo. Mas ele não acordava. E quanto mais ele dormia, mais eu implorava silenciosamente para que ele acordasse. Era uma sensação horrível, um pânico que não dá para colocar em palavras. Eu estava mortalmente apavorado dele, ao mesmo tempo mortalmente apavorado, com o que significaria se ele não tivesse sido responsável por tudo aquilo. Se o meu pesadelo não tivesse sido apenas um pesadelo. No momento em que essa possibilidade surgiu na minha cabeça, comecei a tremer. Eu queria poder culpá-lo pelo que tinha acontecido, ou pelo menos ter outra pessoa que me fizesse sentir menos sozinho e menos assustado. Mas ele não acordava. Era demais para eu suportar. Voltei para minha cama, me encolhi em posição fetal e comecei a chorar. Eu não sabia o que mais fazer. A janela quebrada era real. O quarto revirado era real. Os arranhões na madeira da cama eram reais. Uns minutos depois, Weston finalmente acordou. Ele parecia genuinamente chocado com o estado do quarto. Por um breve momento pensei que isso significava que estávamos juntos naquilo. Mas não. Em vez disso, ele me acusou de ter mexido nas coisas dele. E começamos a gritar um com o outro. Eu não conseguia acreditar que ele estava tentando jogar a culpa em mim, quando ele era claramente o psicótico. Ele começou a chiar para mim como um gato, literalmente. E depois começou a gritar comigo em uma língua estranha que eu nunca tinha ouvido antes. Não era normal. Pessoas normais não fazem isso. Eu senti que ele estava prestes a me atacar. As coisas ficam meio borradas depois disso. O monitor do andar apareceu na porta, provavelmente por causa da gritaria, e tirou nós dois do quarto. Acabei dormindo em um quarto vago naquela noite. Quando acordei na manhã seguinte, eu estava congelando. Demorei alguns segundos para entender por quê. A janela daquele quarto estava totalmente aberta, mesmo eu tendo certeza absoluta de que a fechei antes de dormir. Ninguém mais deveria ter entrado ali. Aquilo foi o golpe final. Minha mente estava lutando para criar alguma explicação racional para o que tinha acontecido na noite anterior.
mas ver aquela janela aberta destruiu todas elas. Um dos monitores me disse para ir buscar minhas coisas no quarto antigo. Quando cheguei lá, todas as coisas do Weston já tinham desaparecido. Ele deve ter removido tudo bem cedo naquela manhã. Ninguém me disse o que estava acontecendo. A administração simplesmente me transferiu para outro quarto com outro colega. Quando perguntei sobre Weston, disseram apenas que ele não era mais da minha responsabilidade. Nunca mais o vi. Para ser honesto, não lembro muito do resto do tempo que passei naquela escola. Acho que meu cérebro desligou tudo como forma de proteção. Um mecanismo de defesa, sei lá. Não acho que algum dia vou saber o que havia de errado com aquele garoto Weston e, sinceramente, não quero. Já imaginei todas as possíveis explicações para o que aconteceu naquela noite e nenhuma faz sentido. A janela tinha sido quebrada de dentro para fora. Qualquer coisa que pudesse tê-la quebrado vindo de fora teria caído no chão. E também não consigo me convencer de que foi Weston. Não apenas porque ele estava dormindo pesado, mas também porque acordei muito rápido depois do pesadelo. Se ele tivesse tentado voltar para a cama, eu teria visto. Aconteceu algo anormal naquela noite. E me apavora pensar que eu talvez tenha testemunhado isso. Que o meu pesadelo não foi um pesadelo. Quando eu era pequeno, meus pais me mandavam para a fazenda dos meus avós, na Pensilvânia, por 2 semanas todo verão. A casa ficava em um terreno de 40 acres, quase todo composto por mata. Era mais floresta do que fazenda, para ser honesto. Meu primo Francisco ia em semanas diferentes, porque nossos pais queriam dar um descanso aos meus avós entre uma visita e outra. Eu sempre ia nas 2 primeiras semanas de julho. Ele ia nas 2 últimas de agosto. A casa tinha 3 andares, mas o terceiro era apenas um sótão com um quarto acabado, que tinha sido o quarto do meu pai quando ele tinha a minha idade. Era onde eu dormia. O teto era inclinado dos 2 lados, e havia uma única janela que dava para o quintal e para a floresta. Meus avós iam dormir cedo, geralmente antes das 9. Meus pais diziam que era falta de respeito ficar acordado depois deles. Então eu ficava no meu quarto depois que eles me desejavam boa noite. Mas eu não dormia. Eu ficava lendo com uma lanterna ou jogando Game Boy. Não havia muito o que fazer lá. O primeiro verão passou sem incidentes, mas no segundo eu comecei a notar algumas coisas estranhas. Em uma das primeiras noites, eu estava lendo na cama quando ouvi passos na escada do sótão. Passos suaves, como se alguém estivesse tentando ser silencioso. Vi a maçaneta girar e a porta se abrir uns 15 centímetros. Assim que vi a porta abrindo, desliguei a lanterna e fingi estar dormindo. Achei de verdade que era minha avó vindo me verificar. Estava preocupado em levar bronca caso ela descobrisse que eu estava acordado. Mas não ouvi mais nada depois disso. Nenhum passo se afastando, nada. Nenhum som da porta se fechando. Forcei meu corpo a dormir, imaginando que talvez eu tivesse perdido o som da saída dela, ou que ela ainda estivesse ali, me observando por algum motivo. Na manhã seguinte, contei ao meu avô sobre os passos. Ele disse que a casa era velha e fazia barulhos, e que às vezes guaxinins entravam nas paredes. Achei aquela explicação especialmente estranha, porque eu tinha certeza de ter visto a maçaneta girar, mas não quis dizer isso. Os passos também eram suaves demais para serem dele. Então assumi que havia sido minha avó e que ele só não sabia disso. 3 noites depois, acordei, ou pelo menos achei que acordei, porque minha cama estava tremendo. Havia alguém parado ao pé da cama. Estava escuro, mas eu conseguia ver a silhueta. Não dava para identificar qual dos meus avós era, mas isso não tornava menos assustador. Fechei os olhos e contei silenciosamente até 100. E quando abri, a pessoa tinha ido embora. Convenci-me de que tinha sido um pesadelo, mas não parecia um. Quando acordei de verdade na manhã seguinte, a porta do meu armário estava aberta, mesmo eu tendo certeza absoluta de que a deixei fechada. Isso me fez duvidar se eu realmente tinha estado dormindo. Comecei a suspeitar que minha avó estivesse me espionando enquanto eu dormia. Parece ridículo, mas era a única explicação
que fazia sentido para mim. Idosos às vezes perdem um pouco o controle das próprias ações. Era assustador, mas eu não queria comentar de novo com meus avós, com medo de desrespeitá-los ou deixá-los chateados. Coisas parecidas aconteceram ao longo daquela semana e da seguinte. Quando chegou a hora de ir embora, senti alívio. Quando minha mãe foi me buscar, contei tudo para ela. Ela riu e disse que era impossível tirar minha avó da cama depois que ela dormia. Disse também que eu tinha muita imaginação e que casas antigas são assustadoras. Falou que o Francisco nunca reclamou de nada quando ficava lá. Isso me fez pensar que talvez eu realmente estivesse imaginando coisas. Voltei no verão seguinte e a mesma coisa aconteceu de novo. Eu nunca cheguei a ver o rosto da minha avó, mas sabia que era ela. Comecei a dormir bem mais cedo para diminuir as chances de estar acordado quando algo estranho acontecesse. Os anos passaram. Meus pais pararam de me mandar para a fazenda depois de uma certa idade, e uma grande parte de mim ficou aliviada. Meus avós morreram quando eu estava na faculdade, com poucas semanas de diferença entre si. O funeral foi uma das coisas mais deprimentes da minha vida. Além de toda a tristeza, eu tive que conversar com parentes que não via há anos, algo que eu não queria. Um deles era Francisco, com quem eu nunca tive muito contato, apesar de sermos da mesma idade. Percebi rápido que não tínhamos absolutamente nada em comum. Além da idade, a única coisa realmente compartilhada era o tempo que passamos na fazenda. Então eu falei disso, mais por falta de assunto do que qualquer outra coisa. Contei tudo o que tinha vivido, os passos, a figura parada na cama à porta do armário. Até falei da minha teoria de que era minha avó. Esperei que ele risse ou concordasse, mas não. Com uma expressão completamente neutra, ele disse: "Eu nunca vou esquecer disso. Isso que você contou não é nada. Aquela coisa costumava me tocar." Ouvir isso me gelou por dentro. Ele descreveu experiências categoricamente piores do que as minhas. Disse que a mesma figura aparecia no pé da cama dele a cada poucos dias. Mas ela não apenas observava. Ele sentia o colchão afundar, como se aquilo sentasse. E sentia dedos passando pelo rosto, tocando suas feições, como se o examinassem. Às vezes, aquilo segurava o pulso dele. Ele ficava com os olhos fechados, completamente imóvel, até a coisa ir embora. Perguntei como ele sabia que não eram nossos avós. E ele respondeu, como se fosse óbvio, que dava para saber pelo toque. A coisa tinha mãos ásperas, grossas, nada parecidas com as mãos dos nossos avós. Eu fiquei em choque. Não consegui conceber que ele tivesse passado por tudo aquilo. Perguntei por que nunca contou a ninguém. E ele disse que contou. Para a mãe dele. Várias vezes. Ela não acreditava. Na verdade, brigava com ele quando reclamava disso. Então ele parou de falar e se convencia de que, enquanto mantivesse os olhos fechados e não se mexesse, ficaria tudo bem. Ouvir isso foi horrível. Não apenas confirmava tudo o que eu tinha vivido, mas aprofundava o terror de forma inimaginável. Depois desse assunto, nós dois paramos de falar sobre isso. Ficava claro que nenhum de nós queria lembrar daquele pesadelo compartilhado. Mas se não era minha avó entrando no meu quarto à noite, não gosto nem de pensar no que isso significa. O fato de Francisco ter chamado aquilo de aquela coisa ainda me dá arrepios. Mas pensar que poderia ter sido um ser humano talvez seja ainda pior. Isso significaria que alguém desconhecido viveu na casa dos meus avós por anos, sem que ninguém soubesse. E eu, honestamente, não sei qual dessas opções é pior. Quando eu tinha 9 anos, morava com meus pais em um sobrado estreito, espremido entre 2 prédios idênticos. Meu quarto ficava no 3º andar, com uma janela que dava diretamente para a casa atrás da nossa. As casas eram tão próximas que eu conseguia ver nitidamente o quarto em frente ao meu, talvez uns 6 metros de distância no máximo. Durante muito tempo, nunca havia ninguém naquela janela, mas eu costumava olhar de vez em quando por curiosidade. Até que um dia, alguém apareceu. Era uma garota. Parecia ter a minha idade, com cabelo escuro preso em um rabo de cavalo. A outra coisa que lembro bem é que ela usava um suéter amarelo. Ela acenou para mim e eu acenei de volta.
Depois saiu de vista. A partir daí, passamos a acenar um para o outro todos os dias, quando eu chegava da escola. Ela sempre aparecia às 15h30, como se estivesse esperando, e sempre usava o mesmo suéter amarelo. A gente brincava através das janelas. Ela levantava desenhos e eu tentava adivinhar o que eram. Eu mostrava meu dever de casa e ela fazia sinal de positivo ou negativo. Nos dias quentes, eu abria minha janela e tentava falar com ela, mas ela nunca abria a dela. Apenas sorria e apontava para o ouvido, como quem diz que não dava para ouvir por causa do vidro. Imaginei que os pais dela fossem rígidos sobre manter as janelas fechadas. Um dia perguntei à minha mãe sobre a garota. Ela disse que quem morava ali eram os Murphy, um casal de idosos sem filhos. Contei sobre a menina, e ela disse que talvez fosse uma neta visitando. Isso me deixou meio triste, porque significava que ela iria desaparecer algum dia. Mas ela não desapareceu. Estava lá quase todos os dias, exatamente no mesmo horário, e jogávamos nossos joguinhos por meia hora ou uma hora antes de ela sair de vista. Algumas semanas depois, acordei por volta das 2h com um som de batidas. Fui até minha janela e percebi que era a garota. Ela estava na janela dela, o que era estranho, já que eu nunca a tinha visto em outro horário, além do depois da escola. Ela não estava sorrindo como de costume. Apontava para baixo, para algo que eu não conseguia ver, e juntava as mãos como se estivesse implorando. Eu não entendi o que ela queria, mas aquilo começou a me assustar. Então voltei para a cama e me enrolei nas cobertas. As batidas continuaram por mais alguns minutos e depois pararam. Ela não apareceu na janela pelos 3 dias seguintes. Comecei a pensar que tinha magoado ela por ignorá-la naquela noite. Mas na 4ª noite, as batidas me acordaram de novo. Dessa vez, ela estava com as 2 mãos pressionadas contra o vidro. Sua boca se mexia como se estivesse dizendo algo, mas eu não conseguia ouvir nada, já que a janela dela estava fechada. A respiração dela embaçava o vidro. O que era estranho, porque estávamos no meio de maio e estava quente. Ela repetia as mesmas palavras silenciosas. Parecia que estava dizendo, "Me ajuda!" Então, ela deu um passo para trás e eu vi algo que me fez entrar em pânico. Havia uma mancha escura no suéter amarelo dela. Parecia tinta ou lama, ou sangue. Saí correndo para o quarto dos meus pais, quase chorando. Meu pai correu para o meu quarto e olhou pela janela. Mas a luz da outra casa estava apagada, e a garota não estava mais lá. Meus pais insistiram que eu tinha tido um pesadelo e me mandaram voltar para a cama. Na tarde seguinte, depois que a garota não apareceu no horário habitual, subi na cerca do quintal e vi a Sra. Murphy no jardim. Sorri e acenei. Ela pareceu feliz em me ver, mesmo sem nunca termos sido apresentados. Perguntei sobre a garota do 3º andar. Ela parou de sorrir imediatamente, colocou o regador no chão e se aproximou um pouco da cerca. A forma como o sorriso desapareceu tão de repente me assustou. Ela me perguntou há quanto tempo eu estava vendo a menina. Respondi que algumas semanas. Ela perguntou como era essa menina, e eu descrevi. Cabelo escuro, suéter amarelo, e o fato de nunca abrir a janela. Então a Sra. Murphy disse para eu entrar para casa. Achei que estava encrencado, mas depois daquele dia tudo mudou. Eu tinha quase certeza de que a Sra. Murphy ligou para minha mãe. Isso só aumentou minha sensação de estar em apuros. Meus pais mudaram minha cama para a parede oposta naquela mesma noite. Penduraram cortinas grossas, daquelas que bloqueiam toda a luz. Quando perguntei por quê, disseram que era para eu dormir melhor, mas eu sabia que algo estava errado. No dia seguinte, indo para casa depois da escola, minha mãe me disse que eu não podia mais brincar do jogo do acenar. Quando perguntei por quê, ela disse apenas que eu estava grande demais para ter amigos imaginários. Eu disse que ela não era imaginária, que eu estava vendo a garota há meses. Minha mãe apenas repetiu que eu não podia mais ir até a janela. Eu estava confuso e sinceramente magoado. Ninguém queria me explicar nada. Minha amiga tinha sumido. Ela nunca mais apareceu na janela. E meus pais agiam como se eu tivesse feito algo errado só por vê-la. E claro, eu não podia discutir. Eu já estava desobedecendo só por ir à janela.
Nos mudamos cerca de 1 ano depois. Foi só no ensino médio que minha mãe finalmente me explicou o que estava acontecendo. Ou melhor dizendo, o que a senhora Murphy tinha contado. Aparentemente, os donos anteriores da casa tinham uma filha chamada Jenna. Ela tinha 11 anos quando foi atropelada por um carro, bem na frente da casa. Aconteceu logo depois da escola. Ela estava usando um suéter amarelo no dia do acidente. A família se mudou logo depois. Quando os Murphy compraram a casa, tentaram usar o quarto do 3º andar, mas acabaram selando o cômodo completamente depois que várias coisas começaram a acontecer. Minha mãe não entrou em detalhes. Acho que nem ela sabia. Só disse que a senhora Murphy sempre foi muito espiritual. Hoje tenho 34 anos. Moro em uma casa sem janelas, voltadas para outras casas. Isso não é coincidência. Desenvolvi um tipo de fobia de janelas, de superfícies refletivas também. Já tive alguns sonhos com a garota da janela ao longo dos anos. Nunca são pesadelos. Nunca a vejo com a mancha no suéter como naquela noite. Mas ela também não sorri nos meus sonhos como sorria antes. Essa será para sempre. Uma daquelas experiências inquietantes que simplesmente não tem explicação.